Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estou aqui mais uma vez para realizarmos essa programação. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre os presentes do Pai para o Filho. Também quero, no final dessa ministração, mostrar um pouquinho do que foi o 39º Comadef, um congresso extraordinário, maravilhoso. E eu tenho certeza que você vai se deliciar com as imagens que nós preparamos carinhosamente para você. Fique conosco, Deus tem algo do céu para a sua vida. Vamos fazer a leitura de um texto, Gênesis, capítulo 43, eu quero destacar o verso 11. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias como mirra, terebinto e amêndoas. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema: presentes do Pai ao Filho. Presentes do Pai ao Filho. Essa história é uma história muito interessante porque está narrando a história de José, Jacó, seu pai, e os seus irmãos. Nesse período em que se registra esse fato, José era governador do Egito. Lembram que ele foi vendido pelos seus irmãos, não é? E o pai recebeu a informação mentirosa de que ele tinha sido morto por um animal, e o pai, todos aqueles anos, pensando que o seu filho estava morto, e passados-se alguns anos, José lá no Egito sofre horrores, vai para a casa de Potifar, lá ganha destaque, mas por causa da sua esposa, ele é preso e fica vários anos preso, mas depois da prisão, como Deus estava com ele, ele vai se transformar na segunda pessoa do Egito. Abaixo de Faraó, ele se torna o governador daquela terra. A fome está matando pessoas em torno de muitos lugares, inclusive Canaã. Os irmãos de José, filhos de Jacó, descem ao Egito para buscar alimento, porque o Egito tinha tido fartura, dada a graça de Deus na vida de José como governador. E o texto nos ensina, apenas como introdução, que José conhece os seus irmãos, muito embora os seus irmãos não o reconhecem. Muitos anos tinham passado. E depois de acontecer vários fatos, José queria rever seu irmão Benjamim, queria rever o seu pai, mas ele cria algumas situações antes de se revelar. Nos capítulos posteriores você verá José se revelando aos seus irmãos e posteriormente, inclusive, Jacó vai morar no Egito, convidado por José. Mas eu quero me ater apenas a esse texto, porque esse texto ele tem um significado espiritual muito importante, que eu quero exaurir dele algumas verdades. Veja que quando José, para ajudar aquela família e ao mesmo tempo para que o irmão que havia ficado preso no Egito pudesse ser liberado, eles teriam que levar o irmão mais novo, Benjamim, para que ele pudesse liberar o outro que ficou preso. E Jacó, sem saber que quem era governador do Egito era o seu filho amado, José,
ele manda esses presentes através dos seus demais filhos, não é, ao governador do Egito, que, sem saber, era seu filho. O versículo diz, olha, levai ao varão um presente. O tema da mensagem é o presente do pai ao filho. Levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, né? E aí ele vai narrar quais são as especiarias: mirra, terebinto e amêndoas. Eu quero, dentro desses presentes, mostrar aqui algo que o Espírito Santo me faz compreender. Bálsamo. Eu penso que não teria presente melhor para dar a um filho que estava com o coração ferido, machucado. Você tem a ideia de que ia ser vendido pelos seus próprios irmãos? E por muitos anos, haviam passado mais de 20 anos, e agora José tem a oportunidade de rever sua família, e o seu pai envia ao filho, sem saber que era filho, bálsamo. O que isso me ensina? Qual é a verdade que eu tiro desse texto? Bálsamo, para você ter uma ideia, era uma resina extraída de uma árvore balsanífera de altíssimo preço. Naquela época, o bálsamo era caríssimo. O bálsamo, principalmente o de Gileade, era o mais famoso deles. E assim chamado por ser extraído das rampas das cidades de Gileade. Ele era muito precioso, o bálsamo, né? Valendo 2 vezes mais do que o peso de ouro, né? E constituindo assim um artigo valiosíssimo, né? Dentro do comércio daquela época, né? Pelas suas características ou pela sua capacidade terapêutica quando aplicado às feridas ou às chagas abertas. Veja que José, ele tinha sido vendido pelos seus irmãos. José tinha sido traído pela esposa de Potifar. Ela inventou uma mentira que ele tentou a seduzir, mas foi o contrário. Por causa disso, ele foi preso, ficou muitos anos preso, mas agora ele é governador. E Deus está, através do pai, providenciando bálsamo para o seu filho José. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu vou explicar o que isso quer dizer e qual é o significado espiritual dessa expressão que nós estamos utilizando. 1 minuto só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando sobre os presentes do pai para o filho, mostrando aqui a grande história que envolve Jacó, José e os seus irmãos. E eu encerrei o primeiro bloco dizendo que Jacó manda para o seu filho bálsamo. Na Bíblia, amados, bálsamo é, na verdade, uma das especiarias mais preciosas, porque ela é símbolo do poder restaurador de Deus.
Quando nós usamos essa expressão, Deus tem bálsamo para a sua alma, está falando de um elemento poderoso, com qualidades terapêuticas, quando aplicado às feridas ou às chagas abertas. E aqui eu quero me dirigir a você. Quem sabe você está com feridas abertas. Eu não sei quem abriu essas feridas. Se foi seu cônjuge, se foi seus filhos, se foi seus pais, se foi um colega de trabalho, se foi a vida, não sei em que aspecto, mas a verdade é que existe uma ferida emocional aberta. E agora eu me refiro ao aspecto espiritual. Deus está dirigindo a sua vida a esse bálsamo. Eu sou o profeta de Deus para dizer que Deus está dirigindo a sua vida bálsamo. Assim como José precisava de bálsamo para ser curado das suas feridas que a vida lhe proporcionou, você também está precisando. E Deus tem esse bálsamo, o bálsamo de Gileade, que vai fechar essa ferida, que vai tirar toda essa inflamação e vai fazer com que você tenha saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Deus, aqui numa linguagem de figura, porque José está recebendo o presente do Pai. Deus, como nosso Pai, também está mandando bálsamo para a sua alma. Esse é o primeiro presente. O segundo, qual é o segundo que ele dá aqui? Depois do bálsamo, ele manda também um pouco de mel. Mel. E aqui o que quer dizer mel? O clima quente, preste atenção a isso. O clima quente, a profusão das flores, as fendas nas rochas calcárias daquele país, o Salmo 81, versículo 16 fala sobre isso, não é? Tudo isso fazia com que a Palestina abundasse em abelhas e por isso se tornou, inclusive, conhecida pela terra que mana leite e mel. Quem estuda a Bíblia sabe que o Canaã é conhecida como a terra que mana leite e mel, não é isso? E eu vejo que quando Jacó está enviando mel para o seu filho, isso aqui tem um aspecto espiritual muito lindo. Depois de tantos momentos amargos, depois de tanto sofrimento, nada melhor do que aquele justo homem está recebendo mel de papai. O papai está mandando mel para ele. Aleluia! E eu quero usar isso aqui como figura do que Deus tem para você. Especialmente para você que tem tido uma vida muito amarga. A sua vida tem sido sofrida. Você tem sido castigado por inúmeras situações difíceis e que você nem sabe por que passou por tudo isso. A Bíblia mostra que há um tempo determinado para todas as coisas. E eu quero profetizar que chegou o tempo para a sua vida, para Deus mudar a sua história. Primeiro, Deus está enviando bálsamo para curar as suas feridas, mas Ele também está enviando mel. E mel aqui é símbolo, sabe de quê? De um momento abençoado, feliz, doce, para que você possa desfrutar de um outro tempo na sua vida. Receba essa palavra como palavra de Deus e que você consiga ser abençoado, agraciado pelo Senhor. Deus está mandando para a sua vida bálsamo, mas Deus também está mandando para a sua vida mel. Mas o interessante é que não para por aí. Depois do bálsamo, depois do mel, ele manda incluir nos presentes enviados ao filho um outro elemento. Bálsamo, mel, e depois ele manda mirra. Mirra, é. E aqui, mirra e um outro junto, que eu quero juntar os dois, mirra e terebinto. Nome diferente, que a gente não conhece muito, mas preste atenção nesse valor aqui. A mirra, ela é mencionada na Bíblia como ingrediente do óleo da unção no tabernáculo. Êxodo 30, versículo 23, 25, se você ler, vai estar escrito sobre isso. Era uma goma ou uma resina odorífera, não é? Usada como perfume, mas também usada para embalsamar e principalmente, sabe para quê? Que era usada a mirra para aliviar dores. Isso. A mirra tinha esse poder de aliviar dores. Tanto é que ofereceram mirra quando Jesus estava na cruz, ele rejeitou. Então aqui, mirra dirigida do pai para o filho, nada mais é do que remédio
para curar, aleluia, a alma daquele filho que precisava tanto daquele presente do pai naquele momento. Eu preciso fazer um intervalo comercial e na sequência nós vamos exaurir um pouquinho mais desses elementos aqui que nós estamos estudando. A mensagem é os presentes do pai para o filho. Aguarde um momento, eu já estou retornando com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta para o último bloco do programa Palavra de Fé e eu estou falando sobre o presente do pai para o filho. Eu encerrei o segundo bloco dizendo que o irmão José está aqui recebendo do pai bálsamo, mel, e agora eu encerrei falando sobre mirra e terebinto. Como já disse, a mirra, ela tinha poder de aliviar a dor. E o terebinto? O terebinto, na verdade, era uma enzima também extraída de uma árvore de pequeno tronco, né? De onde saía uma enzima nodosa, de onde tirava a terebentina. E essa terebentina também tinha esse poder de alívio. Então, misturada com a mirra, era poderosa como anestésico. E eu estava pensando sobre isso. Estava pensando, José está recebendo de fato os presentes que ele precisava. E a verdade é que isso fala que José precisava de alívio daquela dor que o acompanhava. Que dor, pastor? A dor de ter sido rejeitado pelos seus irmãos, a dor de ser vendido pelos seus irmãos, não é? E de ser tirado de forma violenta, não é? Estúpida do convívio do seu pai. Mas você verá posteriormente que esse moço, ele está curado. Por que ele está curado? Porque ele mesmo vai se declarar aos seus irmãos e vai dizer para os seus irmãos, na verdade foi Deus que usou vocês. Porque hoje eu sou aqui, José, eu sou governador e Deus me está usando para cuidar da minha família, cuidar de muitos outros, mas principalmente de vocês. Um homem que depois de ser vendido, de ser traído, de ser judiado, maltratado, não é? Ridicularizado como foi José, ele se dá a conhecer aos seus irmãos e não só ajuda os seus irmãos, como chama seu pai e, acima de tudo, pede a Faraó que dê o melhor do Egito para eles naquela época, que é Gósen, e eles vão morar em Gósen, uma terra fértil. Por quê? Porque o pai está aqui cuidando do filho. Deus sempre cuidou de nós. Eu sou muito contente de servir a Jesus. Sou um homem realizado, porque a gente às vezes é ferido pela vida. Os momentos difíceis da nossa vida, às vezes faz a gente chorar. As lágrimas, elas fazem parte da nossa vida. E é possível, irmão, que você está vivendo esse tempo. Eu sei que essa mensagem ela veio de Deus. Deus me inspirou para falar isso a você. Deus está proporcionando a você bálsamo, mel. Deus está proporcionando para você mirra e terebinto para você ser curado. Assim como Deus curou José, Deus está curando você. E por fim, existe um quarto elemento aqui que está entre os presentes, que Jacó mandou para o seu filho, que é como já disse no início, ele não sabia que era José, o governador do Egito. Porque até esse momento, para Jacó, seu filho estava morto. Mas ele manda amêndoas. Amêndoas. É o último presente. E amêndoa, naquela época, era altamente apreciada pelos antigos. Devido ao seu valor
nutritivo do miolo da amêndoa, não é? Servia agradáveis sobremesas e com ele se preparava saborosos bolos. Era ainda usado como remédio estomacal, sabiam? Amêndoa. E empregado também como antídoto. Olha que coisa linda, gente. Antídoto para a mordedura de serpentes. Cantares, capítulo 6, versículo 11, fala sobre a amêndoa. Também chamado de jardim das nogueiras. A amêndoa aqui simboliza a palavra de Deus, que tem poder de nutrição. Deus está te dando amêndoa, meu irmão. Deus está liberando para a sua vida amêndoa, a palavra. A palavra para nós hoje é amêndoa que vai fortalecer a sua alma, que vai fortalecer o seu espírito, que vai fortalecer a sua fé, para que você possa se reerguer e ser vencedor. Eu sei que Deus vai lhe curar, nós vamos orar e Deus vai tirar você desse estado deprimente, essa depressão, essa angústia que está no seu peito, ela vai sair e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Eu sei que Deus fará isso, porque estou usando a palavra, e a palavra tem poder para curar. Talvez você esteja perguntando, mas como ele está dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque Deus me inspirou a dizer à sua alma. E eu sei que você vai ser curado, você vai ser restaurado, porque a palavra tem poder. E José foi alvo da bênção do pai. Sem saber, o pai, aleluia, está aqui presenteando o filho. No nosso caso, Deus conhece os seus problemas. Deus conhece, porque aqui é o próprio Pai Celestial conduzindo o Pai terreno para abençoar o filho que estava distante, mas que precisava novamente encontrar o Pai. E ele recebe bálsamo, ele recebe mel, ele recebe a mirra com terebinto e ele recebe amêndoas. Que o Papai do céu possa dar também a você todos esses nutrientes para que você seja agraciado e abençoado pela poderosa presença do Senhor. Vamos orar. Deus vai curar a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Senhor, eu estou orando nesse momento. E nessa oração, Pai, eu quero pedir que essa palavra que eu acabei de ministrar se cumpra na vida dos teus filhos. Eu disse que como Papai do céu, o Senhor está nos enviando o bálsamo de Gileade que cura as feridas, o mel para adoçar um pouquinho mais a nossa vida, a mirra que tem poder para aliviar as dores. E o Senhor está também nos dando amêndoas, que não só tem poder para nos nutrir, mas também para eliminar o efeito da serpente que picou esse irmão. Essa serpente desse tempo, Senhor, o diabo, e que tem feito o teu filho padecer muitas coisas ruins, que o Senhor possa dar esses presentes a cada um dos que estão orando comigo neste momento, Senhor. Eu sinto a tua presença e eu quero que eles também sintam, Senhor, que os meus irmãos possam ser envolvidos através do poder da tua palavra, que eles possam ser curados. Dê o bálsamo, dê o mel, dê, Senhor, a mirra e o terebinto e também as amêndoas, para que o teu filho seja curado e que o teu nome seja glorificado. Faça isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu creio que Deus está ministrando para a sua vida tudo aquilo que Ele ministrou na vida de José. Que você possa receber os presentes que nós acabamos de mencionar na mensagem. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, a você, a sua família, que Deus possa te abençoar. E quero também cumprir o que prometi, né? Você vai ficar agora com as imagens do que foi, né? Um pouquinho do que foi o 39º Comadef, Congresso da nossa mocidade da Assembleia de Deus na cidade de Franca. Um abraço, fiquem na paz do Senhor. Adorarei, adorarei, pois
já são 10 anos andando todo o Brasil. E em cada lugar que chegamos, a única coisa que queremos é adorá-lo, sentir a sua presença. Obrigado, Jesus. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar com o sangue que Jesus por mim derramou. Me deu livre acesso pra entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei.